Bom, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos na nova edição do curso Moda Lab+, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos, promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente, temos o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda, Sustentabilidade e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas, que vão dividir conosco a sua trajetória, experiência, visão de mercado e, principalmente, os seus questionamentos sobre a moda. E hoje eu estou muito feliz que a gente vai receber uma profissional que foi indicada por vocês, pelos alunos aqui. A gente vai receber a Kaika Couto, criadora da marca Curra, uma marca autoral de bolsas e acessórios feitos a partir de ressignificação de materiais e tecidos tecnológicos. Tem uma mini bio aqui, mas eu vou passar a palavra para ela. Estou com muita vontade de saber mais do trabalho dela, super interessante. E então fica à vontade, Kaika, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Já vou falar assim a primeira vez. Primeiro não, já fiz algumas reuniões assim, mas assim, ainda não sou tão habituada a falar tanto do meu trabalho, porque também é uma coisa muito recente para mim, assim, né? É o quê? De 3 anos para cá que eu tô mais envolvida realmente nisso, assim. Então, a marca já existe há 6 anos, mas enfim, vamos lá. Meu nome é Kaika, eu tenho 36 anos, eu nasci em São Joaquim, uma cidade bem pequenininha aqui de Santa Catarina, e assim, passei uma infância no sítio, tirando leite da vaca, enfim, tudo sempre foi muito simples, assim, na minha vida, sabe? Eu cresci perto de animais, de natureza, assim, e tal, e aí a minha infância sempre foi uma infância simples também, assim, de certa maneira. E aí, na adolescência, meus pais se separaram e eu ingressei muito rápido, assim, no mercado de trabalho, tipo, no que tinha ali disponível, porque eu precisava sobreviver, digamos assim, né? Eu não tinha muita escolha. E aí, eu comecei a trabalhar muito cedo, assim. Com 16 já estava trabalhando, 17, 18, aí fiz 18 anos, fui morar sozinha. E aí, enfim, demorou muito tempo para entrar na moda. Eu só estou dando uma pincelada de como é que foi assim a infância até para a vida adulta, para vocês entenderem assim o quanto também isso é uma grande novidade para mim. Mas assim, nesse período todo, eu sempre tive uma grande curiosidade assim com a arte, com a música, com a dança, enfim, sempre tive isso, mas nunca achei que pudesse me aprofundar nesse tipo de coisa, assim. Então, minha vida sempre foi pautada em sobreviver, digamos assim, né? E aí, fui para o mercado de trabalho e tal, fiz 18, entrei na faculdade de contabilidade, que, ao meu ver, era uma faculdade que eu faria faculdade, já entraria no estágio e já conseguiria um emprego ali naquela área e teria um bom dinheiro para me sustentar naquela época. E realmente deu certo, esse plano deu certo, tá? Eu consegui fazer isso. E aí pula já para os 25 anos, quando eu fiz 25, e aí eu me separei. Eu estava morando com uma pessoa e tal, aí eu me separei, vim para Joinville, que é onde eu moro hoje. E aí a coisa ficou um pouco sinistra, assim, porque daí eu fiquei, meu Deus, eu tenho 25 anos, eu fiz uma faculdade, eu quis ter uma vida mais tranquila, mais confortável, mas nada disso tá fazendo sentido. O que foi que eu fiz, sabe? Nada disso aqui, tipo assim, a procura por sobreviver, essa coisa toda, beleza, eu consegui as coisas que eu queria, mas tô voltando para casa da minha mãe, né? Tipo, como se fosse um grande fracasso, assim, aos 25. E aí eu peguei e assim, só que tem um lado bom disso, né? Porque, querendo ou não, fui morar com a minha mãe. Então, eu peguei essa coisa de morar com ela, sobrava um pouquinho mais de dinheiro para mim.
E aí eu entrei num curso de costura para ver qual que ia ser, assim, só porque, tipo, é a primeira vez que eu ia fazer um hobby na vida, assim. E, gente, eu não sei se foi um desespero total por achar alguma coisa que me tirasse daquela angústia, mas realmente, assim, quando eu pisei na máquina, né, no pedalzinho da máquina de costura e costurei uma coisa pela primeira vez na minha vida, tudo parecia que tinha voltado a fazer sentido, sabe? Tipo, todos os retalhos da vida ali se juntaram e tudo fez sentido. Eu falei, meu, eu precisava ter passado por essa separação, por essa mudança, voltado a morar com a minha mãe, poder escolher fazer um hobby, né? E aí foi isso, assim, foi uma paixão mesmo, assim. Acho que não lembro qual foi a vez que eu me apaixonei dessa vez, desse jeito, por alguma outra coisa, assim, na vida. E a costura foi isso para mim. Então, assim, né, aquela coisa, ai, cuidado para não fazer do seu hobby um emprego. Foi mais ou menos isso que aconteceu, porque eu pensei, ai, se eu amo o que eu faço, né, eu vou fazer isso aqui. Então, assim, não estava preparado, obviamente, né? Para isso. Ah, fez um curso de costura e aí já estava fazendo bolsa para vender. Basicamente, foi isso que aconteceu, que é o que eu acho que acontece com muita gente, né? E aí eu comecei a fazer bolsa para vender, assim. Claro que não foi tão rápido, né? Mas de uma etapa para outra. E aí mas acho que agora eu pulei uma parte, né? Ah, não, tá certo. E aí eu comecei a fazer as bolsinhas para vender, o pessoal gostava e tal, mas isso nem existia o Instagram ainda, assim, tipo. Mas eu gostava muito de filmar os processos. Tanto que você perguntou, olha, você tem portfólio? Gente, eu tenho um portfólio. O meu portfólio é tudo que tá lá no Instagram, porque eu documento tudo, assim, desde a primeira peça que eu fiz, assim, tá tudo lá. Eu sei que para profissionalizar, né, não é bem assim que funciona, mas enfim. Então, assim, foi uma descoberta na minha vida mesmo. E a cura se chama cura justamente por isso, né? De curar mesmo, porque ela veio como uma grande revelação, assim, de algo que estava ali guardado dentro de mim, assim. E é isso, basicamente, essa primeira entrada, assim, né? Para dizer para vocês o porquê que eu faço o que eu faço hoje, né? Super, eu Então, amei que o Lincoln deixou só a parte de cima, porque quem não conhece seu trabalho agora vai, tipo, explodir a cabeça de todos. então ela veio assim como um grande. Eu lembro que nessa época, assim, porque quando eu me separei, e eu vim do interior, né? Eu morava em Lages, então eu tinha cabeça desse tamanico, assim, né? Mas eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre gostei muito de filme, de música, era aquela criança performática que dançava no meio da sala e que as pessoas, sabe, a família, ai, que imita fulana, a vizinha lá, porque, sabe, tipo assim, mas assim, eu não tinha onde expressar isso, né? Então, quando veio a costura, na vida adulta já, aí tava tudo ali guardado, sabe? Tudo esperando, explodindo para sair, assim. E eu lá dentro do escritório de contabilidade, é lógico que ia dar errado. E aí, assim, aproveitei essa oportunidade que a vida me deu, né, de voltar a morar com a minha mãe. Fui demitida do trabalho que eu estava antes, porque de fato eu realmente não era muito boa essas coisas da contabilidade. Eu só fingia que eu era e forçava que eu era, porque eu falava, não, eu vou ter que dar certo na vida, não tem jeito. E aí, enfim, isso foi lá em 2019 já, né? Eu cheguei aqui em 2015, em 2019 aconteceu esse boom, assim. Foram muitas revelações, muito rápido. E, e se pular para hoje, é claro que eu olho para trás e eu penso, nossa, eu tive muita coragem, eu estava realmente sedenta por algo novo, porque e as coisas realmente aconteceram na minha vida, tipo, os acessos e tudo mais que eu consegui ter nessa época, porque eu morava com a minha mãe, então eu tive algumas regalias ali, uns privilégios que eu pude me dar essa, essa colher de chá, assim, de ter dado esse salto de coragem, né? De abraçar, assim, uma coisa que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a cura, né? Deixa eu ver aqui, para não sair um pouco da... E é isso, assim. E aí, hoje, o que eu faço
é basicamente tudo que eu aprendi ao longo do tempo, assim. Então, primeiro eu tive que aprender a ser mais disciplinada, porque eu trabalhei muitos anos CLT, trabalhei muitos anos para os outros, né, no comércio e tal. Então, quando eu comecei a trabalhar por conta, eu me vi muito soltinha, assim. Então, tive que, né, criar uma rotina muito regrada para mim mesma, enfim. Isso demorou anos para acontecer, só está acontecendo agora, de fato, assim. 2026 é o ano que eu acho que todas as coisas que eu sabia que eu tinha que mudar e não estava conseguindo mudar por falta de maturidade, por falta de experiência, por falta de um monte de coisas, porque querendo ou não esse caminho, a costura, o curso de costura, ele foi uma porta de início, assim, mas depois todo o restante foi tudo autodidata, assim, tudo que eu sei hoje foi errando e um caminho completamente solo, assim, eu não tive nenhum outro curso, nem nada, sabe? Então é tudo muito instintivo mesmo, assim, é tudo muito de coisas que eu fui absorvendo ao longo da vida. Então, as atividades do meu dia a dia hoje no trabalho, né? Que hoje eu faço tudo, né? Faço tudo na cura. Eu tenho uma moça que me ajuda, na verdade, com as bolsas de teclado, que é uma peça que é muito trabalhosa. E isso era uma coisa que eu pensava, nossa, eu nunca vou ter alguém para me ajudar. Pois está tendo uma pessoa que me ajuda hoje a fazer essa peça. Inclusive, é uma peça que eu comecei Kaique, a. se você quiser mostrar, falar pro Lincoln passar um pouco as imagens, que por enquanto a gente não mostrou nada ainda do seu trabalho. Ah, tá. A peça de teclado. Ai, meu Deus, minha, que eu tô com o meu celular aqui. Ah, tá. Olha Isso. isso, gente. A primeirinha ali. A segunda, no caso, né? Não. A segunda da segunda camadinha. Do outro Essa aqui, lado. menina? Não, é a de teclado. A que tem duas, uma preta e uma colorida junto. Ah, tá. Ah, tá. Não, Debaixo da Mônica. Isso. A primeira da segunda Essa fileira. daí. Isso aí. Essa é uma peça que, tipo assim, viralizou na internet e o pessoal pede bastante, assim, sabe? Então, é uma peça que eu fiz já pensando em como que alguém poderia reproduzir para me ajudar a fazer, porque ela é uma peça que demora muito tempo para ser feita. E, meu, e assim, ó, ontem aconteceu isso, eu vendi minha primeira peça para a França, tipo, como assim alguém, meu, sabe? Então, tudo isso está sendo muito novo para mim, assim, eu fiquei, tipo, a pessoa mora na França, tá? Ela mora na França, e aí, lá ela tem um monte de coisa, de possibilidades, de coisas legais que ela pode ter lá, porque uma cidade deve ter muitas opções de compra, mas ela quis comprar minha bolsa de teclado, sabe? Então, assim, tô feliz e tudo isso está sendo uma grande novidade também, assim, ainda bem que eu dei aquele passo, né, mas bem de Lulu das ideias mesmo, né, porque largar tudo, assim, e se jogar. E hoje em dia, assim, eu penso que porque essa trajetória, né, ela veio acompanhada também de muitos altos e baixos financeiros. Teve a pandemia, que foi um corte de custos, assim, né, foi um período de escassez bem ferrado mesmo, assim, na minha vida e acho que na vida de muita gente, né. E foi realmente nesse período que começou a curiosidade em explorar outros materiais. Que aí eu, tipo, não tinha... Porque a cura, ela nasceu com a vontade de fazer uma bolsa, de fazer bolsas, né? Lá no curso de costura, era livre o curso de costura, e aí tinha um dia que tu podia levar o material que você quisesse para fazer o que você quisesse. E aí eu levei um pelinho, um pedaço de pelo de xerpinha, assim, para fazer uma pochete. Na época eu tava bem hypada as pochetes, assim, todo mundo falava de pochete. Aí uns tiravam sarro, outros não, mas eu achava o máximo aquilo. Mas eu não queria uma pochete que todo mundo tinha, assim, sabe? Eu queria uma pochete de pelo. E aí levei o negócio. E aí quando eu fiz uma modelagem de bolsa, assim, eu achei aquilo
Aí foi tipo, foi a costura, buf, aí foi a pochete, fazer modelagem de pochete. Aí foi duas coisas que explodiram minha cabeça, assim. E quando eu cheguei em casa, eu só pensava na quantidade de coisas e de materiais que dava para usar, enfim, nossa, foi uma loucura, assim. E aí, enfim, só que na minha cabeça ainda, né, imagina, super amadora, assim, eu achava que só podia fazer bolsa. Esse foi o pelinho, né? Mas assim, eu queria bolsa mais estruturada. Eu achava que só podia fazer com sintético. Então, mas foi bom também, porque tem muita gente profissional no YouTube e gente do Instagram mesmo, assim, que ensina a fazer bolsa e a base da modelagem com sintético. Inclusive, o meu trabalho, se tu olhar ali, tem muita coisa que é um pouco misturado com sintético, que tipo essa do ketchup, por exemplo. A base dela ali ela tem a questão do reaproveitamento de um material, mas ela vai com uma base de sintético também, que é para tipo, compor esse design, né? Que eu achava. Então, assim, tem um pouco da cura do Primeiro Testamento com agora, assim. E, e aí, só que eu fui me desencantando um pouco com o sintético. Eu achava que as peças, elas ficavam muito congeladas, assim, sabe? Tipo, era uma aquela modelagem só podia ter um resultado, não tinha como chegar além disso, assim. Isso era um ponto. Mas aí, com a pandemia, eu percebi também que eu não ia mais ter dinheiro para comprar mais sintético. Então, eu comecei a olhar para as coisas que eu tinha, já não estava saindo de casa mesmo. Aí comecei a cortar calça, cortar isso, cortar sapato, já comecei a tesourar tudo que eu via pela frente, boia que estava parada, então eu comecei a fazer com tudo que eu via, assim, sabe? E foi isso, assim, essa foi a descoberta, tipo, de 2020 ali, 2022 para frente, que foi o upcycling, e aí eu resolvi mexer com qualquer tipo de material, assim, e aí foi isso, tipo, veio a bolsa de Cheetos, veio a bolsa de teclado, e aí eu venho trabalhando nessa linguagem até hoje, assim, e é uma coisa que me deixa muito, muito, muito feliz, assim. Eu acho que eu atingi, assim, aquele nível de felicidade, tipo assim, eu não tenho uma vida extremamente confortável, bem longe disso, assim, mas hoje moro sozinha, tô com meu cachorro em casa, aí eu faço as minhas artezinhas aqui, e sou muito feliz com isso, assim, e agora tá vindo o reconhecimento também, estou aprendendo a lidar com isso. E esses são os caminhos que eu estou percorrendo por enquanto. E Nossa, aí, incrível. e aí esse negócio da sustentabilidade, ela veio, na verdade, como uma consequência de tudo isso, né? Ela não foi um caso pensado, assim, eu quero que a cura seja sustentável, até porque eu acho que a gente teria até que marcar uma outra reunião só para falar sobre isso, né? Porque sobre esse negócio de ter um negócio 100% sustentável. Eu, na minha realidade aqui, eu não consigo ter um negócio 100% sustentável. Eu faço o que está ao meu alcance, assim, e ele veio como uma consequência da criatividade mesmo, do que eu queria colocar no mundo, sabe? Mas fico extremamente feliz que ele caminhou para esse lado, porque todas as minhas referências de vida e de tudo, e de ideologias, assim, de visão de mundo, também acabam indo para esse lugar de um mundo mais justo, mais igualitário, mais, enfim, e sustentável também. E deixa eu ver aqui que mais. Eu estou falando há quanto tempo já? Não, pode ficar à vontade, a gente tem bastante Tá. tempo. Mas eu queria saber, assim, você falando parece tão fácil, Kaique, parece que você nasceu para isso, e eu acho que nasceu mesmo. Mas quais são os desafios, assim? O que você acha mais difícil? Você acha mais difícil trabalhar com a matéria que você usa, tipo, que é uma matéria que não é comum, né? Tipo, essas embalagens, higienização, etc. Você acha que a parte de divulgação, porque a comunicação da sua marca é super legal, que eu imagino que você faz também ela do zero, né? Sim. Até o Lincoln comentou, nossa, o Instagram dela, tipo, você já tem seu portfólio aí, ele Kaique, tá?
Tá tudo, tá bem Nossa, eu fiquei até com completinho. vergonha. Na hora que você falou que tem portfólio, eu falei, ai, meu Deus, que Não, mas vergonha. tá muito lindo, assim. Tem muito processo, né? Eu acho que o É, que atrai a gente, pelo menos a gente, que eu já quero ser consumidora, ainda não tenho uma peça sua, mas eu quero ter uma. Mas é de ver o processo, é muito, engrandece muito, né, o seu trabalho, a gente vê da onde que começa e da onde termina, e que você é, consegue participar de todos os processos, né? sim. Você produz mesmo o seu o item, né, o produto final, né? Então eu Aham. queria saber o que que é mais difícil assim para você, quais são os desafios assim que você enxerga? Ai, eu acho que, assim, ai, todos, né? Tem muita coisa que é difícil. Parece que eu falando, eu tô romantizando minha vida um pouco, né? Mas assim, é complicado, claro. Mas é porque eu tenho uma coisa que eu acho que quando eu começo a criar uma peça, sabe quando você vai fazer um projeto na sua casa, assim, daí você, tipo, não, vamos quebrar essa parede aqui, vamos tirar não sei o quê, nananã, porque você quer ver aquilo lá pronto, você sabe que vai dar certo, a tua visão tá certa. E aí, tipo assim, o processo meio que parece que tu dissocia e quando você vê pronto, parece que nem deu tanto trabalho, tanto que você quer quebrar outra parede, daí que você lembra que deu muito trabalho. É mais ou menos isso, assim, eu acho que acontece, sabe? Mas é lógico que tem várias questões, né? Tipo, os sachês, quando veio uma leva grande de encomendas dele ali, gente, eu não aguentava mais, assim, era a casa inteira, tipo, eu coletava dos restaurantes, assim, que eu sabia que tinha daquela marca ali e tal, e aí coletei, trouxe para casa e eles vinham daquele jeito, assim, gente, ficou um cheiro, assim, sabe? Falei, o que que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus do céu? Lavando o sachê domingo à noite, assim, o que que é isso? Mas é muito legal também, depois que você vê todo mundo feliz e, tipo assim, daí o pessoal manda mensagem, me pararam na rua para falar da bolsa de sachê, assim, que coisa doida. Então é legal, assim, mas não tem, eu não sei, assim, eu acho que eu trabalhei tanto emprego ruim, tanta humilhação que eu passei no CLT e comércio, que hoje em dia, assim, eu tá criando algo tão meu, tão legítimo meu, assim, é o que me dá mais prazer, sabe? Então, não importa se a casa tá fedendo a ketchup estragado, não importa muito, assim, eu tô feliz. Então, romantizando de novo, né? Mas é quase isso. É, você transformou o seu hobby no seu trabalho, então o amor É, ele ainda tá é, aí, né? então, esse é um probleminha, né? Mas assim, eu estou aprendendo também, né? Eu acho que tem a questão da modelagem também. Eu percebi o quanto eu precisava ainda estudar, porque não importava só ter feito o curso de costura, né? Tem que entender de modelagem, de proporções, de um monte de coisa. Tipo, hoje em dia, eu queria muito fazer roupa. E eu sei que fazer roupa vai me demandar ter que voltar para um curso, ou ter que voltar para um curso de modelagem, ou de repente, não sei ainda, estou pesquisando. Se eu faço só um curso, ou se eu entro numa faculdade, eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso, mas eu gostaria muito de me especializar mais para fazer roupa também, porque eu acho que eu tenho muita ideia, só que eu não sei nem por onde eu começo. Bolsa é mais fácil, porque são modelagens meio que padrões, assim, sabe? Tipo, você quer uma bolsa quadrada, então tem, sei lá, 2, 3, 4, 5 tipos para fazer uma bolsa quadrada. Você vai fazer uma caixinha de leite, você vai fazer com fole, você vai fazer, enfim. Então, existem alternativas. Agora, roupa, eu penso, né, que eu gostaria de ter na minha marca uma linha de roupas que coubessem vários corpos, né, tipo, para que fizesse sentido para mim também, é uma coisa que eu quero muito. E aí vai ter que estudar bastante, gatinha, para modelar esse tipo de roupa. Então, assim, parece tudo muito lindo agora, assim, né? E tá sendo mesmo. Mas eu sei que eu tenho muito estudo pela frente, muita coisa para aprender também. E tudo isso que eu aprendi sozinha aqui foi por uma questão também meio que de sobrevivência, mas valeu a pena, assim. Super. E é muito lindo, assim, que seu trabalho ele consegue abrir muito pra collab, né? Tipo, eu fico pensando toda hora, tipo, nossa, é isso, como você trabalha com a embalagem, com nostalgia, né? Tipo, eu vi até Isso, aquelas camisetas da Desgosto também ali junto com a turma sim. da Mônica, assim, tipo, você já fez alguma collab? Como é que tá essa parte
de participação, assim, de outras marcas? Então, o pessoal da Gangue do Caramelo, sabe? Uhum. A Gangue do Caramelo, eles têm umas embalagens bem bonitinhas, assim, a gente até prototipou algumas peças, assim, para reutilizar as embalagens que eles têm lá, mas não acabou não dando muito, porque, assim, eu acho complicado também, porque eu sou sozinha na marca e eu tenho muita encomenda. Eu ainda estou me adaptando a uma forma de trabalhar, também que eu consiga atender mais pessoas né, e conseguir aceitar alguma collab que possa vir e tal. Mas por enquanto, assim, tá. Eu faço do jeito que dá, porque eu moro sozinha, tenho o ateliê dentro de casa, então é tudo eu, né? É tudo eu nessa casa. É um pouco difícil ainda de eu conseguir pensar em alguém, pagar alguém, sabe, ter um funcionário, né? Teria que fazer isso da forma correta e justa, e por enquanto eu não consigo. Então, assim, estamos trabalhando muito, eu pensando numa maneira de como que vai evoluir isso, assim, sabe? Então, eu não sei. Você falou da collab, eu já fui para outro campo, né? Mas assim, Eu consigo enxergar muito, eu consigo enxergar muito. Acho que tem muito lugar para crescer aí. acho que eu digo E assim, eu acho que para fazer uma collab teria que ter uma estrutura melhor, talvez com né, pessoas ajudando e tal, porque eu acho que eu sozinha não daria conta para aceitar, né, essa parceria, assim. com certeza. Mas é um caminho, né? É, Aí ver qual tipo de marca, né? De tamanho você vai querer a sua empresa, né? Com certeza. sim, E eu acho bem interessante, assim, porque aqui o curso Moda Lab, ele é focado no pessoal que está começando. Tem gente que já tem a sua marca, mas tem gente que ainda vai abrir uma marca ou trabalhar em outros caminhos da moda. Mas eu acho interessante que você veio de outro lugar, né? Foi é, uma coisa de uma busca sua de começar um hobby, de querer isso, trabalhar com costura, mas vindo de um outro segmento, né? De uma outra sim, profissão. E a sustentabilidade caiu no seu colo, né? Como sim, se a gente fica, né, nos encontros que a gente faz, a gente sempre vai falando da sustentabilidade como ponto de partida, né? Agora temos muito resíduo, temos muita matéria-prima, o que fazer com elas, né? E você uhum, conseguiu chegar nesse lugar sozinha, né? Entre aspas, assim. sim. E Mas, cara, porque é muito interessante. Dá para fazer 1 milhão de coisas completamente diferentes, sabe? Tipo, nunca vai sair uma coisa igual a outra. Então, pensando do lado criativo, assim, é a coisa mais linda que existe. Sim. Reutilizar. É a coisa mais linda que existe. Não existe coisa mais bonita que isso. Credo. Tudo igual, eu acho tão. Ai, tá tudo tão cafona, tudo igual, tudo bege, tudo. Ai, credo, gente. Não, vamos ficar. Temos Sabe? muito material parado, né? Colocar em movimento. Kaique, a Eduarda fez uma pergunta aqui no chat, eu vou ler para você. Quais materiais você recomenda como essenciais para quem está começando na produção de bolsas? Pensando justamente nessa versatilidade de modelos que a sua marca tem. Estou começando a me aventurar, mas ainda fico perdida no que é essencial. Tá. Então, eu não sei qual é. Tu tem que pensar qual que é a estética que tu quer alcançar, eu acho, sabe? Tipo, eu gosto de uma coisa mais estruturada, eu gosto de uma coisa mais molenga, assim. Então, teria que pensar mais ou menos nisso, assim, para pensar, tipo, porque o jeans é uma matéria-prima, eu acho que maravilhosa para quem ainda não sabe, porque você pode fazer tanto uma peça estruturada quanto uma peça mais molenga, assim, sabe? E tu pode deixar ela uma peça mais chique, né? E uma outra, enfim, ele é muito versátil, né? E existe muito no mundo, né? Então, assim, jeans é o que não falta. Você vai em qualquer brechó, você acha um rasgado no meio da perna e pronto, ali você tira uma bolsa, entende? E aí o que vai diferenciar essa peça é o que tu vai acrescentar de camada de matéria-prima que você vai precisar, né? Então você vai colocar uma entretela mais grossa,
para ela ficar mais estruturadinha, para ela ficar mais lisa, assim, sabe? Ou tu vai colocar uma espuma e ela vai ter uma carinha mais de artesanato. Enfim, aí são essas camadas que vão definir, né? Como é que vai ser a estética, mas daí você mesmo vai ter que definir, né? Qual é o ponto que tu quer chegar, qual é a estética que tu quer encontrar, né, ali. E aí eu acho que o jeans é uma ótima matéria-prima. E tu não precisa ficar só no azul, né? Tu pode pintar o jeans, tu pode fazer várias coisas com ele. Eu acho que é uma matéria-prima muito rica e tem muito potencial para vários tipos de estéticas, assim. Você pode fazer muita coisa com ele. Super. Eu faria com jeans. Concordo, ótimo. A Lia perguntou: quais os desafios que você passou ao longo do tempo dentro da sua marca que foram uma surpresa, algo que você não esperava acontecer quando você pensa no seu ponto de virada lá atrás sobre abrir o seu próprio negócio? Ai, gente, eu acho o dia que o programa da Globo, aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, me ligou, assim, e eu, tipo, tava em casa com a minha agendinha like a boss, assim, sabe? Toda camponesa, tipo, ai, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, quer falar contigo. Aí eu fiquei, tá, legal, achei que era pro site, né? Aí eu falei, não, tá bom, pode ser, pode marcar. Eu daquele jeito, assim, né? Não, pode marcar. E aí ele falou assim, então tá, vou mandar a equipe aí pra filmar. Eu falei, tá, mas é o programa, eu vou aparecer na Globo. Ele, senhora. Eu falei, não, gente. Eu passei acho que 2 meses sem acreditar, assim, pensando, não, com certeza alguém vai me dizer, não, a gente desistiu, a gente viu que tu é muito, não, nada a ver, sabe, assim? Eu pensei, gente, que doideira, não, eu acho que foi a coisa mais doida, assim, que aconteceu. Com certeza. Mas foi muito legal, eu me senti muito, muito abençoada, assim, sabe? E me deu muito gás, assim, porque tu vê ali, sabe? Tipo assim, ó, eu comecei a fazer essas peças e assim, levei muito deboche, assim, sabe? Tipo, eu ia nas feiras e aí o pessoal, assim, meu Deus do céu, o pirata tá doido. O pessoal tirava muito sarro, assim, né? Essas bolsas aí de doido, de maluco. Tá, amiga, mas e de onde que você achou esse negócio de botar salgadinho, sabe? Assim, mas tu come tudo salgadinho para colocar aí dentro? Tipo, gente, é uma bolsa tão legal, sabe? Então, assim, eu sempre tive muita dúvida do que eu estava fazendo. E aí, quando vem um reconhecimento assim, aí você fica mais confiante. Você pensa, não, tô no lugar certo. É importante confiar na visão que a gente tem, sabe? Não interessa se todo mundo tá achando esquisito ou estranho. Se para ti faz sentido, tem que seguir naquilo, porque é isso que te traz autenticidade, né? A gente fala tanto sobre isso hoje em dia, na internet principalmente, né? Todo mundo quer atingir a autenticidade, mas tá todo mundo no Pinterest, sabe? Tipo, ai, meu Deus. Ixi, acho que ela caiu. Acontece. Ai, gente, muito legal o trabalho dela, né? Eu queria ver ao vivo. Falar para ela mandar uns para São Paulo pra gente conhecer. Dá vontade. Eu tá entrando aqui de novo. Boa. Gente, desculpa. Não, tudo bem, Ai, acontece. perdão. Ai, Acontece. tava me empolgando aqui falando um monte. Mas é isso, assim. Mas Ai, acho muito que é bom. Ó, isso. a Eduarda fez um elogio aqui, um comentário. Amo que cada bolsa tem uma personalidade tão única, mas mantém a identidade da marca. Realmente, isso é Ai, um que trabalho legal, muito legal obrigada. que você faz. Tem muita identidade. E sabe que me falaram isso desde o começo, mas eu nunca botava fé, assim, eu sempre achava que era uma coisa tipo, estão falando para me agradar, né? Mas assim, já 6 anos já falando para me agradar, então é porque tá certo mesmo. Ninguém ia passar 6 anos falando, ai, que lindo o alecrim, né? Pelo amor de Deus.
Mas é porque é muito novo, né? Imagina, tu vem da contabilidade, de um lugar sério, que você tem que se vestir, né, de um jeito sério e tem que falar sério com as pessoas. Só um minutinho, gente, que eu vou fechar a janela ali, senão o pirata. Pronto. Boa, vou ler a pergunta Desculpa. da Laurinha aqui. Queria entender como foi para entender qual o público-alvo e como você fez para encontrá-lo. Então, esse negócio do público-alvo também é uma coisa, né? Eu acho que ele veio bem orgânico, assim, não sei medir muito bem qual que é o público-alvo, porque é tanta criação diferente, né, que pode agradar tanto um lado quanto o outro, enfim. E eu acho que eu meio que atirei para tudo quanto é lado também no começo, e porque eu precisava pagar as contas, né, então também aceitei muita encomenda, fiz muito trabalho que eu não gostava de fazer, fiz muita peça que não queria, então meio que atirei para tudo quanto é lado, assim, que estava vindo, estava pagando conta, então, né? Sim. Mas aí assim, né? Tipo, tu vai se estruturando e né? As pessoas vão saindo. Já percebi que muita gente já saiu, gente nova vai entrando, vai se identificando. E eu acho que agora só que a marca tá criando uma linguagem assim que faz mais sentido uma peça com a outra, porque antes nossa, era meio que um carnaval, assim. Mas que eu amo também, sabe? Porque né, a gente é muito plural, né? Tem de tudo muito na gente, né? Tipo, eu mesma gostava de funk, de rap, de grunge, fui gótica, sabe? Tipo, então, assim, passei por todas essas fases, assim, então tem muito de mim. Eu acho que a moda é sobre as pessoas, sobre como elas se comportam, né? E não sobre uma trend, uma coisa assim. Então cada um tem um pouquinho de tudo dentro de si. E como você falou, né? Essa coisa de viralizar pelo algoritmo, a própria rede social vai encontrar, né? Os seus clientes ali, né? Não tem Isso, como, né? acaba encontrando. Então foi muito natural, assim, sabe? E eu acho engraçado que o público, esses dias eu postei que eu tava viciada nessas peças de placa, assim, né? E aí uma menina falou assim, eu vi que tu tava mergulhada nesse processo criativo, eu resolvi esperar para ver se tu começava com jeans, mas já que você não começou nada com jeans, eu queria perguntar se eu posso encomendar uma. Falei, claro que sim. Ela, não, eu não queria atrapalhar o teu momentinho com as placas, mas... Então, a marca, ela não virou, assim, uma coisa... eu só trabalho com tal coisa. Não, ela trabalha com tudo. Ela está vivendo os momentos dela agora. Deixa ela viver os Uhum, momentos com a placa, sabe? sim, Então, tipo, é isso, assim. legal. A Eduarda te respondeu que ela adora jeans, que começou justamente por ele. Perfeito. É muito bom, é gostoso de costurar. Você faz na doméstica, você faz depois na industrial, se quiser também, e fica bonito. Aí, se quiser uma coisa mais encorpada, coloca EVA, entretela, e aí a coisa vai criando uma forma mais robusta. E, nossa, dá para fazer muita coisa. Legal. A Lia tem mais uma pergunta. E quais os materiais que mais te deram trabalho de todos os que você já utilizou nas suas criações, além da bolsa de teclado, que com certeza deve ter dado muito trabalho, né? Eu acho que, sinceramente, olha que loucura, né? É o sintético, fazendo bolsa normal, comum, sei lá, shoulder bag no Hum, sintético. Porque se você erra uma costura, precisa desfazer e tudo, o sintético ele marca, né? Então você tem que jogar, não presta mais aquilo, para nada. Então, por isso que é bom o jeans. Tipo, o jeans deu errado a peça, descostura ela inteira, passa o dedinho em cima, que aquele buraco ele vai sumir e ele tá pronto para outra, sabe? Tipo, você pode refazer o jeans 500 vezes que ele vai estar ali. Então, acho aham. que o pior material mesmo é de trabalhar, assim, para ter um produto final que você, né, precisa vender rápido,
Para mim é o sintético, para quem não tem tanta experiência, né? Se tem mais experiência, eu acho que o sintético, mas eu não acho interessante hoje em dia, assim. Mas material, não sei, desses mais doidos, assim, a bolsa de teclado até hoje eu estou aprendendo novas formas de deixar as teclas mais retinhas, assim, eu estou aprendendo com eles todo dia. Na verdade, para mim não é nem um desafio, para mim é um aprendizado, assim. Essa matéria-prima sempre me dá algum tipo de aprendizado. Muito legal. E é fácil de encontrar? Hoje em dia tá fácil, hoje em dia tá, mas no começo, era, olha, era uma humilhação também. Aí o povo lá me cobrava R$ 15 cada teclado, e pensava, gente, mas meu Deus, mas o teclado tá até sem teclas, querem cobrar 15 conto num teclado. Aí, tipo, né, negociar com o cara, daí falar para ele, olha, eu faço artesanato, tal, não sei o quê. E aí, hoje em dia, ele faz por 5 cada teclado, assim. E aí, hoje em dia, os caras lá já me dão as dicas. Ah, tem uma sacola lá, não sei aonde, você pode pegar, tem mais teclado lá. Porque antes eles não nem davam bola para mim, eu tinha que caçar lá no lixo eletrônico e voltava para casa com umas coisas, teclado ruim, velho, pôde, assim, pagava R$ 15. Foi meio difícil. Nossa, tenso. O Caio falou que quer aula presencial com você agora. Seria maravilhoso te trazer para São Paulo. Quero sair dessa província aqui. É horrível morar aqui. Ai. E a Melissa tá falando aqui, perguntando, em que momento você começou a ver o potencial desses materiais que seriam descarte? Tem alguma dica de exercício para treinar o nosso olhar com relação a isso? Eu acho que começou nas embalagens. Tipo, começou quando eu olhava no mercado assim, meu, essa embalagem aqui, tipo, mas não a embalagem inteira, só um pedaço, e aí eu começava a criar na minha cabeça tipo um patchwork de coisas assim, como é que elas poderiam se comportar. Foi que quando nasceu a Cheetos, né? Mas é estar sempre imaginando, tipo, não talvez na peça pronta, sabe? Uma coisa pronta já, mas olhar o potencial, tipo, isso daqui é bonito, por exemplo. Deixa eu ver alguma coisa. E tem uma coisa que é muito legal que eu guardei aqui. Peraí. Não sei se é um bom exemplo, mas talvez seja. Eu comprei um incenso e eu achei muito bonito essas florzinhas dele ali, sabe? Eu não sei, gente, eu achei bonito isso aqui. E aí, e ele tem um design ali diferenciado, o jeito que é escrito as coisas. Não sei, eu piro nessas coisas, assim. E eu vou olhando isso e de alguma forma, isso vai me levando para outros lugares, assim, sabe? Eu acho que é você admirar as coisinhas, assim, não sei. Será que respondi? Não sei. Acho que vai muito do olhar mesmo, né? É uma coisa É, de treinar. O nosso olhar parece que está treinado para ficar no celular, né? Para ter esses focos nossos é, no trabalho, tudo. Às vezes é soltar, né? Esse olhar duro sim, que a gente tem na cidade, né? Principalmente aqui, aí deve ser, não sei se é parecido com São Paulo, mas pra gente, assim, é um exercício tirar esse cinza da cidade, né? sim, com certeza. E eu olho muito também, arquitetura, assim, sabe? Tipo, formatos, padrões, assim. Sei lá, eu me inspiro bastante quando eu saio, assim, com qualquer coisa. Na verdade, me sinto até. Se eu vejo que eu saio de casa e eu não me encanto por nada, assim, por uma sombra, por uma coisa, parece que já preciso procurar. Não sei, preciso de alguma coisa para me inspirar, sabe? Super. Ele Aí eu tinha falou dos comentado adesivos de das fruta. marcas e collab, aí ela falou que entrou no seu perfil, a primeira coisa que ela pensou foi pop art. É, E eu acho que é também tem isso, né? bastante. Tipo, eu sinto também quando eu tô desesperançosa, achando que
Assim, sem ideia, sem criatividade. Eu gosto muito de exposição, assim, tipo, sair É, e ver uma exposição nova, ver ou um documentário, né? nossa, Até ia te perguntar se você tem algumas dicas, assim, de livros ou de documentários, filmes, para passar pra gente também. ai, eu deixei ali eu deixei no bloco de notas, na verdade. Ah, e assim, eu não. Eu acho que o último documentário de moda assim, que eu vi foi aquele A Ascensão e Queda do Galeano, que eu achei muito bom, que mostra todas as coleções da Dior dele, desde o começo da Dior até ele entrar na Margiela. E aí, Ascensão e Queda do Uhum, Galeano, acho que está no Prime Video. Gostei muito também do, do, da série do Balenciaga. Achei muito maravilhosa. Que aí pega um pouco do Dior também, pega Chanel, pega o Tempo de Guerra ali. É muito bonita a série. Tem um filme brasileiro, As Irmãs, que é com a Marjorie este ano, que mostra a costureira do cangaceiro. Muito legal também. E ela fala uma coisa nesse filme, ela fala assim, ela tá medindo e, de certa forma, eu não sei, acho que ela não conseguiu medir, tá dando errado. Ela falou, não, confia no teu olho. E aí eu sempre fico isso na cabeça, assim, sempre que eu tô olhando para alguma coisa, assim, e aquilo, não sei, eu fico, não, confia no teu olho que dá certo, sabe? Tipo, legal. isso ficou muito marcado em mim, Eu não assisti ainda, preciso ver. muito bonito. A Lia comentou que ela ama adesivo de fruta. Fica imaginando uma bolsa cheia deles agora. Que Eu adesivo já será que quis é esse? também. É isso, sabe? Ó, tipo, tu gosta de adesivo de fruta, então começa a imaginar se eles ficariam bons todos eles juntos, sabe? Colados tudo junto, ou só um fazendo uma etiquetinha. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, trabalhar com esses materiais, sabe? Ver se eles funcionam em vários, ou em poucos, ou como um detalhe. E Porque no seu caso, esses materiais são obsoletos total, né? Tipo, não tem o que usar isso, em exatamente. todos os que você faz, né? Iria pro lixo mesmo, né? Uhum, sim. E você manda alguma instrução de manutenção, limpeza? Tipo, como é que funciona, assim, para as Então, peças? a bolsa de teclado eu comprei, mas até tá lá na sala, mas eu comprei uma escovinha para testar, para ver se, tipo, porque ela só fica muita poeirinha, assim, sabe? Mas ela Uhum. é relativamente uma bolsa nova, né, no mercado, digamos assim. Então, eu recebi uma dúvida de uma cliente que comprou, eu falei, tá, não, então tá, tem mais isso ainda, né? Além de tudo, lógico, tá certo, eu tenho que ver como que eu faço a manutenção dessa peça. E aí eu tô testando umas escovinhas assim mais macias para ver como é que eu posso fazer ser 100% agilizado o tempo todo, assim, sabe? Vem uma demanda, você vai ter que anotar para resolver. Então, tipo, você põe um produto muito icônico no mercado e aí vai começar a surgir as dúvidas, né? Tipo, de como que, né? E eu não tinha essa noção também. Com certeza, Sim. se eu tivesse feito o curso, as pessoas teriam me falado e talvez eu nem tivesse criado alguma coisa já pensando que ia dar errado. Mas, enfim. Super. E como que você imagina, tipo, você vai para roupa mesmo, como você comentou? O que você tá pensando, assim, para a marca, assim? Então, eu queria dar uma aventurada, assim, mas não talvez fazer do zero, talvez pegar coisa de brechó, assim, sabe? Já fazer aquelas. Customização mesmo daí já, né? Já não é uma peça do zero, não sei ainda. Tem algumas vontades, ainda mais agora que tem um overlock, então se Sim, mas tornou assim, mais você pretende possível. aumentar, tipo, ter mais costureiras? Você vai Isso também. abrir a marca? Como é que você vai fazer? Pois é, daí por enquanto estou pensando tudo sozinha, né? Mas a ideia é colocar pelo menos uma pessoa para trabalhar comigo. Assim, talvez não consiga colocar integral, mas tipo alguém que possa me ajudar no final de semana e alguém que costure, que tem interesse, assim, isso eu já pensei já. Sim.
pelo menos para Manter o e-commerce, ou você pretende participar de feira? Aqui em São Paulo tem muitas feiras, assim, de marcas autorais que a gente consegue ter acesso Ah, é? presencialmente, assim. Eu parei muito de ir em feira, porque para mim era muito caro, assim. Sempre, tipo, sei lá, cento e poucos. Aí, né, tu já produz, às vezes chega lá, não vende. Já passei por algumas feiras, assim, que eu não vendia nada, eu passava um mês produzindo para estar lá. Era meio frustrante, assim. Aham. Então, acabou que a internet virou o lugar mais seguro, que eu sei que eu vou postar e o meu público vai gostar. Pode ser que não compre naquele dia, mas vai comprar depois, assim. Mas, claro, tem que estar sempre preparada para se caso esse cenário mudar, né? E eu já pensei sobre isso também, talvez fazer uma feira ou outra, estar mais presencial nos lugares. Acho Legal, importante. Uhum. legal. Ai, foi maravilhoso. Eu tô muito feliz, assim, de conhecer a Ai, que sua legal! marca. Espero que ela só expanda. Quero muito ter uma peça sua também, em breve. Ai, que bom! Que bom! E foi muito legal. Obrigada a vocês também, gente, os alunos. Eu não lembro quem exatamente indicou a Caica, mas foi muito legal conhecer seu trabalho. E a Obrigada, gente deseja, gente. assim, Espero que eu muita, tenha muita coisa boa. acrescentado de alguma maneira. Não, foi maravilhoso fazer esse portfólio. Com Um certeza, daqui a portfólio pouco você vai ser maravilhoso. chamada para muitos eventos, né? Eu prometo que um dia eu vou ter. Imagina, daqui 2 anos, assim, ela já com 3 costureiras. Vai logo. Combinado. Brigadão. Lincoln, Obrigada. vamos fazer a nossa